Eliana, você está com o microfone ligado? Eu não estou lhe ouvindo. Bom dia, gente. Eu vou ajudar aqui a Eliana, que eu acho que tem alguns que também estão com dificuldade de ouvir. Eu não sei se deu algum probleminha aí no som da Eliana. Eliana, eu vou pedir que teste novamente aí o som para ver se você consegue. Ela vai voltar para a sala agora, né? Mas a gente hoje vai começar, né? A nossa apresentação de hoje é um movimento tudo pela construção, né? Que é um movimento liderado pela BCP, pelo SNIC, pela Construliga, pela Etos Soluções e pelo Sebrae. E hoje nosso palestrante vai ser o Marcelo Nudel, da CA2 Consultores. Eu acho que a Eliana já consegue falar com a gente. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam agora? Vocês estão me escutando? Estou escutando. Tá ótimo, então, pessoal. Desculpa a falha, mas fazer ao vivo é isso mesmo, né? Então, a Gabi falou, né? O Marcelo Nudel vai apresentar o curso hoje sobre sustentabilidade na construção, evolução e perspectivas dos sistemas de certificação para edifícios sustentáveis. Então, antes de começar o curso, eu quero agradecer de antemão a participação dele, que quando a gente começou esse movimento de Todos pela Construção, ele rapidamente se prontificou aí a compartilhar um pouco do conhecimento dele, né? Então, vamos conhecer um pouco do background, da experiência dele, até para vocês aproveitarem aí na hora de fazer as perguntas. O Nudel, ele é arquiteto e urbanista, ele formou em 2004 pela Universidade Mackenzie. Em 2008, ele finalizou a pós-graduação dele em Sustainable Architecture Science pela Universidade de Sydney, na Austrália. Ele tem grande experiência em processo de projeto integrado para edifícios sustentáveis e habilidades avançadas em conforto ambiental e eficiência energética na arquitetura. Ele esteve envolvido em projetos multidisciplinares de edifícios que integram estratégias de sustentabilidade e conforto ambiental em países como Austrália, Espanha, Estados Unidos e Brasil. Nudel, eu estou vendo aqui que você tem um dedo verde em várias partes do mundo, hein? Vamos lá. O Nudel atuou por 8 anos na Austrália, na empresa global de engenharia chamada Arup. Quem é do setor sabe que é uma empresa bastante renomada, né? E no Brasil, ele foi o líder do grupo de edificações sustentáveis. Em 2015, o Nudel fundou a CA2 Consultores Ambientais Associados, que é uma empresa multidisciplinar de consultoria em sustentabilidade, conforto ambiental, acústica e luminotécnica. Ele tem em seu portfólio projetos de visibilidade nacional e internacional. Nudel ainda tem as certificações, as acreditações Ed Expert e Fitwel Ambassador. E também é sócio da Construliga, que é a startup da construção. Então, Nudel, agradeço mais uma vez, seja super bem-vindo. Agora a bola está contigo. Manda ver aí. Obrigado, Eliana. Olá, todo mundo. Obrigado pela presença aí. Estou vendo alguns nomes conhecidos aqui, só para agradecer todo mundo aqui. Temos agora 25 pessoas assistindo. A Mariana Vitti, nossa estagiária, obrigado. Daniel Polara, um abraço. Roberto Orange, um abraço. E todos os demais que estão nos assistindo. Eu vou procurar aqui fazer uma conversa bem leve, né, sem nada de muito técnico, para que vocês entendam um pouquinho de onde surgiram os sistemas de certificação, né, qual o contexto que levou o surgimento desses sistemas de certificação e para onde que a gente está indo, né. Então, vamos começar aqui. O que nós vamos falar hoje é o seguinte. Então, a primeira parte, eu vou contar para vocês como foi o nascimento dos sistemas de certificação, né, o contexto histórico e mercadológico desse surgimento. Na sequência, nós vamos falar dos objetivos, estrutura e metodologia dos principais sistemas de certificação. Vou procurar tratá-los de maneira mais
integrada possível, porque na essência eles são muito semelhantes, o que eles mudam são os seus micro-objetivos, né, ou métricas, mas o contexto geral é muito semelhante. Na terceira parte, nós vamos olhar para o panorama dos principais sistemas de certificação, então eu vou elencar alguns dos sistemas mais utilizados no Brasil e no mundo e contar um pouquinho das particularidades de cada um. Se eventualmente eu não mencionar algum que alguém ache importante, porque isso vai acontecer, uma vez que existem inúmeros sistemas, não entendam isso como uma forma de deixar de lado ou não representá-lo como algo importante. Simplesmente eu selecionei aqueles mais relevantes para o mercado internacional e para o mercado brasileiro. Tá? Deixei de fora, inclusive, um que é muito grande, que se chama Green Star, que é um sistema que eu usava na Austrália, que tem em alguns países também, porque ele não tem relevância nenhuma para o Brasil. Né? Em quarto lugar, nós vamos conversar um pouquinho sobre as principais objeções, ou principais críticas que se faz aos sistemas de certificação. Nada é perfeito nesse mundo, e os sistemas de certificação apresentam algumas objeções muito importantes, né? O que não significa que a gente deva desmerecê-los, eles são simplesmente objeções que devem ser trabalhadas pelo mercado. E depois, alguns principais benefícios, vou tentar sair um pouco do óbvio, né? Os benefícios que a gente já conhece, que são redução de consumo de energia, redução de consumo de água, redução em custos operacionais, assim por diante. Vou tentar fugir um pouco do óbvio, porque se vocês estivessem atrás do óbvio, vocês não estariam aqui hoje. Aqui a gente está para falar uma conversa de alto nível. Então, vamos lá. Como foi esse nascimento do sistema de certificação? Eu trouxe aqui para vocês, que vocês estão vendo na tela agora, eu comecei a estudar sustentabilidade em 2003, quando eu estava já fazendo a minha pesquisa para o meu trabalho de graduação na universidade, né? E eu coletava, na época, não tinha muitas fontes sobre construção sustentável disponíveis na internet, né? Não existia muita referência até bom, não tinha projetos aqui, estou vendo aqui meu colega Roberto Orange, que foi um dos que esteve envolvido ali na primeira certificação LEED do Brasil, que foi uma agência do Banco Real na Granja Viana, né? Ele esteve envolvido nessa concepção. Mas isso foi entre 2004 e 2005. Em 2003, ainda, pelos próximos anos, quase não tinha referência no mercado. E eu coletava muita notícia de jornal, porque eu queria entender como é que o mercado estava enxergando isso. Era uma boa forma. Não tinha para quem perguntar, né? Não tinha nenhum profissional realmente, de fato, trabalhando com isso no Brasil. E eu coletei esta reportagem no Estadão em 2004, 2003, 2004, não sei, e me chamou muita atenção, né? O título é: Escola será o primeiro prédio ecológico do país. Né? Aí eu chamo a atenção a dois trechos. Há construções com métodos desse tipo, mas essa é a pioneira na união das técnicas. Né? E aí diz assim: São Paulo terá em fevereiro o primeiro prédio totalmente ecológico do país, incluindo desde o projeto até a execução e utilização. Então, o que me chamou a atenção na época onde eu conhecia pouco, e o mercado conhecia pouco sobre sustentabilidade? Escola será o primeiro, né? O primeiro, quer dizer, não existe nenhum projeto anterior a esse que trabalhou com conceitos sustentáveis. Então, isso me chamou a atenção. Falei, nossa, na época que eu não conhecia muito, falei, nossa, que fantástico, ele é o primeiro. E todo mundo que leu pensou a mesma coisa. Aí ele fala que há construções desse tipo, mas essa é a pioneira, nossa, da união de todas as técnicas. Quer dizer, o cara foi lá, ele pegou todas as técnicas sustentáveis possível e juntou aqui. Pô, que projeto fantástico, né? E aí ele repete novamente o conceito de totalmente ecológico. Anos depois, e hoje com o mercado mais maduro, mais consciente desse tipo de comunicação, a gente percebe que o que a gente está vendo aqui é uma prática do que a gente pode chamar de greenwashing. Tá? O greenwashing, na verdade, ele tem uma conotação de falsidade, mas não necessariamente ele é falso, né? Então, para definir, o greenwashing ele é a prática
ela é a prática de comunicação que é usada de forma incompleta, exagerada ou enganosa para influenciar a percepção pública de que um produto ou serviço possui atributos ambientais superiores que os seus similares. Então, eu vejo que aquela matéria, por falta de informação suficiente, ou até por falta de tato de quem deu a entrevista, ou quem escreveu a entrevista, são colocações exageradas, né? Porque, na verdade, se você for pensar, quem disse que ele foi o primeiro prédio ecológico? Né? Primeiro, quem disse que ele é, de fato, ecológico? E o primeiro, e o que dizer dos inúmeros edifícios com envoltória adequadas ao clima, né, envoltórias bioclimáticas dos projetos modernistas? Será que essas não são estratégias ecológicas? E, eventualmente, construções que foram feitas com materiais com conteúdo reciclado, com madeira de reflorestamento, né, madeira ecológica, essas também não são consideradas construções ecológicas? Por que esse é o primeiro? E outra, a união de todas as técnicas. Será que existe um arcabouço finito de técnicas sustentáveis e que a gente pode dizer, não, esta usou todas as técnicas? Não, não existe, porque a sustentabilidade é algo muito complexo. Ela vai desde a extração da matéria-prima, passando por toda a manufatura, passando pela utilização, gasto energético, qualidade do ar, questões bioclimáticas, uso da água, é algo muito complexo. Então, você não pode dizer que você pegou todas as técnicas possíveis, porque não existe um conjunto de técnicas finito, e aplicou no seu projeto, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vê que, naquela época, existia muito essa prática do greenwashing, em que, de forma exagerada ou até mesmo incompleta, quando você não tem a informação suficiente, ou, em muitos casos, enganosa, onde você fala que o seu produto ou serviço é superior aos demais, e na verdade, por falta de conhecimento geral do público, você acaba enganando, né? Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, que eu coletei sobre greenwashing em diversas indústrias, né? Então, isso aqui é uma propaganda de um estacionamento em Portugal, né? Um jornal de Portugal, reservados a amigo do meio ambiente, né? Então, o cara põe aqui uma vaga com uma árvore e tal, não sei o quê. Aí ele fala, chegou o Ecopark, o primeiro estacionamento exclusivo para veículos híbridos, né? Com tarifas especiais, etc. Tá bom, eu acho interessante, o próprio LEED tem pontuação para veículos de baixo consumo, ou veículos híbridos, né, vagas preferenciais, mas até aí, você colocar uma foto de uma floresta, uma árvore dentro dessa vaga, é algo que eu considero como greenwashing, né, algo bastante exagerado. Aí a gente tem aqui uma segunda situação, né, Honda, isso tudo coisas que eu coletei, né, Honda avança com o carro do futuro, né? Então, ele fala assim, totalmente ecológico, automóvel verde. Quer dizer, o que é totalmente ecológico? Será que todas as peças desse carro, elas foram montadas sem nenhum tipo causar nenhum tipo de impacto ambiental? Será que a destinação final dos equipamentos desse carro vão de fato ser destinados de forma adequadamente? Será que esse veículo não está também preparado para receber gasolina, ou seja, combustíveis fósseis? Na verdade, isso é uma matéria que comenta sobre um carro movido a hidrogênio, mas ele tem os seus méritos ambientais, mas você não pode dizer que ele é totalmente ecológico. Você não pode chamar um automóvel de verde. A essência de um automóvel já é algo que não é nada verde, né? Aí a gente tem outros exemplos, como essa das fraldas, né, Huggies. A gente tem aqui toda uma comunicação supostamente sustentável, né, tudo verdinho, as folhas, etc., e leva a entender que essa é uma fralda sustentável, né, ou ecológica, ou de qualquer natureza desse sentido. Agora, saiu inclusive no New York Times, que isso ficou famoso, esse caso, que foi misled, né, é um termo que diz que você guiou erradamente o seu consumidor, né, que na verdade essa fralda só contém um pouco de algodão orgânico, mas ela contém uma série de elementos aí não naturais e potencialmente danosos
ao meio ambiente, como polipropileno e poliacrilato de sódio, o que quer que seja isso, né? Então, é realmente uma propaganda enganosa de atributos sustentáveis. Ele leva a crer que é algo sustentável, quando na verdade não é. Né? E temos aí o próprio McDonald's, que é aí uma grande piada na área do greenwashing, né? From farm to front counter, né? Da fazenda para o balcão diretamente, como se não houvesse ali nenhum tipo de processamento, nenhum tipo de utilização de agrotóxicos, nenhum tipo de embalagem e poluição durante esse processo que justificasse essa afirmação, né? E aí, sem justificar nada, em alguns países do mundo, o McDonald's simplesmente trocou as suas cores vermelhas por cores verdes, né? Talvez uma tentativa aí de mexer com, né, fazer um neuromarketing embutido aí na sua comunicação, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem os sistemas de certificação ambiental, né, que a gente pode chamar de selos verdes, mais simplificadamente, né. O que é isso? Na verdade, é uma tentativa de evitar o greenwashing, né, de organizar uma agenda sustentável em torno da construção civil, né, mais especificamente da construção de edifícios, evitando, assim, esse tipo de comunicação errada e comparando maçãs com maçãs, né. Então, os sistemas de certificação ambiental, eles vêm dentro deste contexto do combate ao greenwashing, e eles são, na verdade, um conjunto de estratégias, né, prescritivas ou metas de desempenho, é importante separar isso. Prescritiva é quando você fala, ó, você tem que fazer A mais B mais C, o seu projeto tem que conter A, B e C. E também metas prescritivas, dizendo, o seu projeto tem que atender tantos por cento de redução em energia, tantos por cento de redução em água, né? E são metas e estratégias que são comprovadamente, cientificamente superiores ao padrão de mercado e às normas locais. Então, aí, nesse sentido, você pode dizer que eles são superiores ambientalmente, tá? Eles vão atestar, então, esse desempenho superior através de verificação de terceira parte. Então, não sou mais eu, fabricante do meu edifício, que estou dizendo que eu sou totalmente ecológico, etc. É uma instituição idônea, nacional, reconhecida nacionalmente ou internacionalmente, que vai, né, que é composta por entidades da construção civil local, que atestam que esse edifício cumpre com determinados requisitos ambientais, né? Geralmente são ONGs, né? Então a gente tem aí algumas ONGs, como por exemplo o USGBC, o United States Green Building Council, que lida com o LEED, né? O GBCI também é um braço do USGBC. A gente tem aqui no Brasil o GBC Brasil, a gente tem algumas outras instituições também, por exemplo, o Fitwel, que é uma outra certificação de bem-estar, que são instituições consideradas idôneas e que vão fornecer esta certificação, tá? Bom, tendo contextualizado a criação desses sistemas, né, e dizendo também que eles surgiram ali, contextualizando ali no tempo, a gente tem os primeiros sistemas de certificação começando a ser produzidos ali na década de 90, tá? Então, próximo de 1990, a gente teve o BREEAM, que foi um dos primeiros grandes sistemas de certificação que surgiu no Reino Unido, né? Da década de 90 até 99, a gente teve alguns outros, teve um sistema feito no Canadá, que chama BPAC, que já caiu em desuso, e lá por 98, 99, 2000, surge o LEED, que é o principal sistema de certificação do mundo, tá? Então, a gente está falando aí de coisa da disseminação desses sistemas. Vamos excluir o BREEAM da jogada, porque o BREEAM até de 90 até 2000, ele foi muito focado só no Reino Unido. A gente basicamente está falando de 20 anos só de existência e proliferação dos sistemas de certificação, tá? Vamos falar um pouquinho dos objetivos desses sistemas, tá? Eles surgiram, então, para estabelecer uma linguagem comum ao mercado, ou seja, responder para o mercado o que é, de fato, um green building, o que é um edifício sustentável.
Então, isso faz com que você não possa mais dizer, eu sou aquele edifício que juntou todas as técnicas sustentáveis. Não, a partir de agora existe uma regra para dizer quais são as estratégias sustentáveis que nós, como mercado, vamos considerar necessárias, né? Então, ele estabelece essa linguagem comum de métricas, de objetivos, né, de estratégias. Em prazo maior, né, em médio e longo prazo, ele procura promover a transformação do mercado, né? E, de fato, esses sistemas têm promovido a transformação do mercado. Mais recentemente, tive uma troca de mensagem que até agradeço muito ao Roberto Orange, através do LinkedIn, e eu já tinha ouvido esse relato de outras pessoas que atuaram nessa época, na primeira certificação LEED. O mercado não tinha nada naquela época, você não tinha nenhuma bacia dual flush para redução de consumo de água, você não tinha tintas com baixo teor de compostos orgânicos voláteis, você não tinha muita madeira ecológica, você não tinha profissionais que tinham experiência em simulação energética no Brasil, você tinha que contratar gente de fora. Então, nesses últimos 15, 20 anos, o mercado nacional e o mercado mundial da construção civil se transformou muito, porque você começa a exigir determinados requisitos para o mercado, e isso começa a fazer com que todo mundo, toda a cadeia produtiva comece a aprimorar o seu desenvolvimento. Então, desde projetistas, passando por construtoras, incorporadores e fornecedores de materiais, todos evoluíram, e isso promoveu a transformação no mercado, né? E, por último, premiar as boas práticas e valorizar os investimentos. Então, quando você tem uma certificação, existem alguns estudos já que comprovam isso em diversos países, o mercado hoje já valoriza edifícios com certificações, permitindo com que sejam cobrados prêmios para aluguéis e valores de venda, tá? Eu trouxe aqui, então, as principais áreas que os sistemas de certificação tratam. Isso daqui eu trouxe como referência as áreas do LEED, tá? O LEED é um dos mais abrangentes e é um dos mais disseminados, então eu uso ele como referência. Se você olhar para outros sistemas, como Aqua, como Edge, daqui a pouco eu vou entrar em algumas particularidades dele, vai variar um pouco. Alguns têm mais categorias de análise, outros têm menos, mas, em geral, os sistemas de certificação de sustentabilidade olham para estas categorias. Então, localização e transporte, onde que ele está em relação a meios de transporte público, em relação à diversidade de usos, se você tem possibilidade de caminhar para fazer as suas necessidades diárias, né, ao invés de pegar o seu carro. Terrenos sustentáveis, como é que esse terreno trata a biodiversidade, como é que ele trata a permeabilidade do solo, a preservação de habitats naturais e assim por diante. Preservação ou eficiência no uso da água, então ele premia a instalação de sistemas de equipamentos hidrossanitários de menor consumo, ele premia projetos que promovam a captação e reuso de água, a reciclagem de água, águas cinzas e assim por diante. Energia e atmosfera, ele premia edifícios com envoltórias mais eficientes, que consomem menos energia, com equipamentos que consomem energia, porém com uma eficiência melhor, com equipamentos que reduzem as emissões de gases que prejudicam a camada de ozônio e assim por diante. Materiais e recursos, são premiados aqueles projetos que utilizam materiais com conteúdo reciclado ou reciclável, que promovem reutilização ou destinação para reciclagem de resíduos de obra, materiais com menor taxa de emissão de poluentes, madeira de manejo sustentável e assim por diante. A outra categoria seria a qualidade do ambiente interno. Então, essas certificações, elas premiam ambientes com melhor luz natural, com melhor ventilação, com taxas de renovação de ar melhor, com filtragem de ar, com vistas para o exterior, promovendo o bem-estar e assim por diante. E a gente tem também
créditos de inovação, onde você pode propor inovações, né? Isso é bem particular ao LEED, né? Você pode propor inovações, né? E os créditos de prioridade regional, cada região no mundo tem algumas prioridades. Então, se a nossa prioridade é água, por exemplo, se tem um país que tem falta de água, uma região que tem falta de água, então você ganha mais pontos quando você prioriza tais estratégias dentro do seu design, do seu edifício, tá? Qual que é a metodologia atípica? Novamente, a evolução desse trabalho, ela varia de certificação para certificação. As etapas são diferentes, as formas de verificação e de auditorias variam, mas, de maneira geral, é isso que acontece. Então, durante o projeto, né, as estratégias sustentáveis elas devem ser incorporadas nos projetos, e sempre evitando aquela história de que você já está com o projeto quase pronto, com tudo definido, agora resolvemos certificar. Isso é muito pouco produtivo. Às vezes até funciona, às vezes você até consegue encaixar uma coisa ou outra, mas a essência se perde, e muitas vezes você não consegue certificar. A certificação, ela precisa ser incorporada nos diversos projetos de arquitetura e nos projetos técnicos, arquitetura, paisagismo e nos projetos técnicos, desde a sua concepção, para que elas façam sentido, para que elas conversem entre si. Então, ao final do processo de projeto, costuma haver uma auditoria, né? E os sistemas de certificação, eles dão uma espécie de pré-certificação, e que você pode usar essa pré-certificação para você vender o seu empreendimento. Né? Você não precisa esperar terminar a construção para dizer que ele é sustentável. Né? Quer dizer, você pode comunicar ao mercado dizendo, olha, o meu projeto foi feito com base em verificação de terceira parte, e ele foi atestado que ele foi pré-certificado. Né? E isso é interessante, porque você pode já marketizar, e é um marketing que não é um greenwashing, né? É um marketing verificado por terceira parte. Né? No início da obra, você precisa preparar o seu canteiro de obra, e existem algumas certificações que não olham para a obra, tá? Mas o LEED, por exemplo, e alguns principais olham. Você prepara o seu canteiro de obra para todo o controle de impactos ambientais, coleta essas evidências durante a construção do seu projeto, né? Fotografa, coleta notas fiscais dos materiais que você vai implantar, você coleta atestados de que o resíduo não foi destinado a aterros, e assim por diante. Né? E aí, dependendo do sistema de certificação, você tem ou uma auditoria documental, novamente, né, com base nas coletas de evidências que você fez durante a construção, ou ela pode ser presencial, dependendo do sistema de certificação. Tá? E aí você tem a certificação final ao final da construção. Algumas certificações, elas têm a possibilidade, porém não a obrigatoriedade, de você recertificar com outro selo, que é o selo de operação. Tá? O LEED e alguns dos principais sistemas, eles finalizam aqui, após o design e a construção. Então, eles não te exigem que você recertifique, a sua certificação fica eternamente válida. O que é, como eu vou mostrar mais para frente, uma das grandes objeções que se faz, né? Quer dizer, você certificou um edifício, mas mantém todas as luzes acesas e gasta energia desnecessariamente. Mas ainda assim você mantém sua certificação. Existe, então, um processo de recertificação, pode ser feito a critério do dono do edifício lá para frente. Tá? Mas, repito, existem outras. Vamos agora para um panorama dos principais sistemas de certificação. Tá? Isso daqui é um gráfico que eu uso, que eu fiz esse gráfico para explicar um pouquinho, né, onde que se localizam os principais sistemas de certificação que a gente tem no Brasil e no mundo. Não adiantaria eu começar a mencionar muitos outros, porque não faz muito sentido. Tá? Então, para vocês acompanharem esse gráfico, nós temos aqui, no eixo X, o que eu chamei de complexidade técnica e documental. Tá bom? E no eixo Y, nós temos, na parte de baixo, os selos de sustentabilidade, e na parte de cima, os selos de bem-estar, saúde e bem-estar, que é o escopo do projeto. Tá? Os que eu chamo de sustentabilidade são aqueles que olham para questões de meio ambiente,
né? Então, eles vão olhar para água, energia, materiais, terreno, localização, né, transportes e assim por diante, aquilo que eu já mencionei antes, né? Só que cada um deles vai olhar, eles têm um nível de complexidade técnica e documental. Então, os que se encontram mais à esquerda no gráfico, eles têm um nível de complexidade técnica e documental menor, os que se encontram à direita, um nível de complexidade técnica e documental maior, e vocês vejam que eles estão em alturas diferentes, o que significa que aqueles que estão mais para baixo no eixo Y, eles têm um escopo de sustentabilidade menor, ou seja, eles englobam uma quantidade menor de áreas da sustentabilidade, um menor número de critérios de sustentabilidade, né? Então, você tem esses dois aqui que eu já vou dizer qual é, logo em seguida você tem esse daqui, e um pouco mais acima, na verdade, deveria até estar um pouco mais acima, você tem esses três aqui, né? Então, nós temos, na parte de cima do gráfico, as certificações de bem-estar e saúde, que se encontram em dois níveis de complexidade técnica e documental, tá? Vou começar a explicar cada um deles, os prós e contras de cada um deles. Vamos começar a falar sobre o LEED. O LEED é o principal sistema de certificação no mundo, não porque ele é melhor do que os outros, ou pior, mas ele acabou se difundindo muito bem ao longo desses últimos anos, né? E ele é bastante holístico, ele olha para todas aquelas categorias de sustentabilidade que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? O seu nível de complexidade técnica e documental é relativamente alto, isso não significa que ele é proibitivo, tanto é que o Brasil tem uma grande quantidade de certificações LEED já, é o quarto país no mundo com maior quantidade de certificações LEED, o que não significa que nós estamos na ponta da sustentabilidade, não, tá? A gente tem aí cerca de 500 edifícios entre certificados e em processo de certificação, o que nos coloca acho que são 500, na quarta posição mundial, mas isso não representa muito, considerando o tamanho da nossa indústria. Então, a gente está longe de uma liderança mundial, como esses números podem aparentar, né? O LEED envolve, além de um processo de documentação que é bastante extenso, ele envolve todo o processo de controle de impactos ambientais durante a obra. Então, você tem que preparar um projeto que cumpra com metas prescritivas e metas de desempenho durante o projeto, você precisa fazer uma obra que reduza impactos ambientais, e lá na frente você comprova tudo isso com apenas com documentação. O LEED não tem uma visita presencial de obra, tá? Falando também do LEED, o LEED norte-americano ele é utilizado em outros países também, tá? Vamos passar agora para... importante ressaltar o LEED usa como referencial de desempenho, eu vou explicar o que é isso, um benchmark de desempenho são as normas norte-americanas. Então, para te dar um exemplo, o requisito de energia do LEED, ele te exige que o seu edifício deva consumir tantos por cento a menos de energia do que um edifício referência. Isso medido através de simulação computacional, não verificação das contas de luz lá no final, tá? A questão da verificação de contas de luz é uma outra certificação LEED, que é a LEED de operação, né? Então, tem duas categorias aí de LEED, LEED de construção e design, né? Design e construção, e tem o LEED de operação. Falando especificamente do LEED de design mais construção,
HQE, não me peçam para repetir a palavra, para falar a palavra HQE, né, em francês, o que significa, porque eu não falo francês. Ele, basicamente, ele tem uma série de critérios, né, desculpa, gente, tem alguém com o microfone ligado aí. Tá, vamos lá. Ele tem uma série de critérios, ele é holístico também, tá? E ele olha questões mais voltadas, ele é uma adaptação do HQE para o mercado brasileiro. Então, ele é mais aplicado ao mercado brasileiro. Em contrapartida, ele é bastante complexo do ponto de vista documental, tá? É muita documentação que você tem que fornecer. Ele não tem uma abrangência ainda tão grande quanto o LEED, né? E o seu processo de auditoria é feito presencialmente através de documentação. Então, o auditor vai lá, faz uma sessão de revisão dos documentos com você, ao passo que o LEED, você emite essa documentação e o pessoal nos Estados Unidos faz essa documentação, tá? O Aqua, ele tem sido utilizado bastante para edifícios, ele pode ser para edifícios comerciais, públicos e residenciais. Agora, tem algumas outras. Tem um para residências Minha Casa Minha Vida também, tem para bairro, mas ele tem sido usado muito no mercado residencial brasileiro, alguns anos atrás, até pouco tempo, por falta de um LEED para residencial que fosse aplicado ao mercado nacional. Agora, nós temos o surgimento do GBC Casa e Condomínio, que, na verdade, é uma resposta a essa demanda por certificações de empreendimentos residenciais, né? Então, como a gente não pode usar o LEED for Homes no Brasil, por conta de alguns entraves técnicos, né, o Green Building Council Brasil criou essa certificação GBC Casa e Condomínio, que, na verdade, é uma espécie de LEED com alguns critérios também do Aqua, mais voltados à realidade brasileira, né? Então, ele é utilizado só aqui no Brasil, ele é holístico também, envolve todos aqueles critérios de sustentabilidade, e ele olha também para projeto e obra, tá? Posteriormente, a gente tem o EDGE, tá? O EDGE é um sistema que eu gosto muito e que eu acredito muito. Ele é um sistema que já está ganhando força no Brasil, e ele é uma nova resposta, e aí sim eu acho que é uma resposta bastante contundente, à falta de sustentabilidade do nosso mercado e à falta de sustentabilidade dos mercados emergentes. O EDGE, ele foi criado pelo Banco Mundial, pelo International Finance Corporation do Banco Mundial, e ele já está sendo utilizado em 150 países, apenas países em desenvolvimento, e ele utiliza uma mentalidade que eu acho muito inteligente. Já que nós, países emergentes, não estamos sendo capazes de criar edificações sustentáveis numa velocidade adequada e num volume adequado, vamos nos focar apenas nos 3 itens que mais causam impacto ambiental na construção civil, deixando todos os outros de lado. Não que os outros itens não sejam importantes, mas vamos nos focar no que causa mais impacto, que é a tal da lei de Pareto, né? Então, o EDGE, ele foca em energia, água e energia incorporada nos materiais. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais do EDGE. Ele está crescendo muito em alguns países, aqui na América Latina, na Colômbia ele é muito grande. Ele é mais simples, a documentação dele é muito menos complexa, e o escopo de atuação dele é menor em termos de sustentabilidade. E o mais importante, ele usa um referencial de desempenho local. Então, o Banco Mundial fez esta verificação de quais são as características típicas dos projetos residenciais, comerciais, etc. Ele tem 6 tipologias que ele trabalha, e disse o seguinte: quanto de energia esses edifícios consomem, quanto de água esses edifícios consomem. Você, quando faz um edifício certificado pelo EDGE, você compara com um referencial local, o que faz muito mais sentido do que comparar com um referencial internacional, né? Aí nós temos o Procel, que é a etiqueta Procel de energia, que assim é a mesma que a gente tem para geladeiras e televisões, né?
que atesta o nível de eficiência energética de envoltórias de edifícios e de sistemas prediais de edifícios. Aí a gente está falando só em consumo energético, não olha para todas as outras. Infelizmente, o Procel está mal gerido, né? Ele é de responsabilidade do Inmetro, ele teve uma época em que estava com potencial de crescimento. Eu acredito muito nesse sistema, ele tem um rigor técnico muito, muito bom, né? Ele é obrigatório para edifícios públicos, né? Para edifícios públicos tem que tirar a etiqueta A, o que é muito legal, mas o mercado nunca olhou para esse selo com muita atenção. Há uns anos atrás, a gente viu alguns exemplos de edifícios residenciais passando pelo processo, mas, infelizmente, o mercado imobiliário não olhou com isso com atenção, e eu acho que é um instrumento muito interessante para você apresentar para o seu cliente final, né? Se a sua geladeira, a sua televisão tem um selo Procel, por que não o seu apartamento, né? Gostaria de ver isso acontecendo mais no nosso mercado. E a gente tem também um que é mais recente, que também é do Rebuilding Council Brasil, que é a certificação Zero Energy, que atesta projetos que conseguem zerar o seu consumo de energia, primeiro, fazendo um trabalho muito pesado de eficiência energética, né, redução de consumo, e depois compensando esse consumo adicional com sistemas de geração de energia no local, tá bom? Ele ainda está no início, mas eu também vejo bastante potencial, bem interessante, e é uma tendência mundial, tá? Lá em cima, na tabela, a gente tem os dois sistemas de certificação, vou falar dos dois conjuntamente, o Fitwel e o WELL, tá? O Fitwel, ele já está sendo aplicado aqui no Brasil, né? Inclusive pela CA2, né, a minha empresa, a gente já está aplicando isso em... são hoje 6 projetos residenciais que a gente já está trabalhando, e mais um comercial, corporativo. Eu sei que existem outros projetos também passando por essa certificação. O Fitwel e o WELL são certificações de saúde e bem-estar. Eles não olham para impactos ambientais, eles olham para impactos na saúde, no bem-estar humano. Então, como é que você consegue preparar a infraestrutura de um edifício e preparar a especificação de materiais, né, o desenho dos edifícios para priorizar questões como ventilação natural, renovação de ar, luz natural, conforto térmico, elementos que te possibilitem reduzir o sedentarismo, obesidade, doenças cardiovasculares, assim por diante. Então, você preparar a infraestrutura desse edifício, né, e especificar materiais que permitam uma qualidade de vida melhor. A diferença entre os dois é o grau de complexidade das estratégias e o grau de verificação. O Fitwel é muito mais acessível, por isso está sendo melhor aplicado pelo mercado. As estratégias que ele coloca, elas não precisam de uma verificação com medição em loco, por exemplo, elas são intenções, né, você inclui isso no projeto, você inclui determinadas estratégias prescritivas, né, no teu projeto, você comprova através disso de projeto e fotografias da obra, e o WELL, ele te exige um pouco mais de verificação, então ele te exige com que você contrate um auditor acreditado e vá fazer medições específicas no teu edifício. É interessante também, mas por sua complexidade, né, eu não vejo, complexidade e alto custo, eu não vejo por que isso daqui, eu não vejo muito futuro no WELL no Brasil, infelizmente, tá? Mas o Fitwel certamente está crescendo bastante. O WELL, ele poderia ser muito bem utilizado, assim como ele é utilizado em edifícios corporativos, tá? Na Austrália, é um país que está crescendo muito a certificação WELL, tá? E acho que cabe bem, o Fitwel cabe bem tanto para residenciais quanto para corporativos, tá? Agora, quais são as principais objeções desses sistemas, tá? A Eliana já entrou, quer dizer que eu já tenho que terminar, né? As principais objeções, eu vou passar bem rapidamente, quando você tem estratégias, por exemplo, que não são utilizadas na prática. Vou pedir mais 5 minutos para a Eliana. Que não são utilizadas na prática, né? Então, você vê aqui um bicicletário onde os caras guardam um barril de cerveja, uma vaga para carros pequenos onde o cara vai lá e para um carro grande, né? Então, você ter estratégias que o prédio não precisa só para ganhar ponto é uma das objeções. Então, você tem que saber usar bem.
Outra objeção, quando você mantém as luzes acesas, quando você certifica o projeto e gasta energia na sua operação sem necessidade, e não perde a certificação. Outra objeção são que alguns estudos são caros, de fato, né? Você precisa contratar profissionais especializados naquilo, para fazer simulações. Outra objeção são as documentações pesadas, né? Muito trabalho para documentar tudo aquilo, e aí o ED, por exemplo, o Fitwel, eles vêm para simplificar esse tipo de situação. Então, as novas gerações de certificação já estão mudando isso, né? E a última objeção é, com base em tantos selos existentes, qual é o melhor, qual é o mais sustentável, qual que é aquele que a gente deve seguir? Isso é uma dúvida que tem no mercado, por isso que eu sou bastante adepto da simplificação, né? Quanto menos sistemas a gente tiver disponíveis no mercado, melhor, porque assim você tem uma linguagem comum de fato, né? Os principais benefícios, obviamente a gente tem, não vou mencionar todos os benefícios ambientais de qualidade do ambiente interno que você gera, tanto para o meio ambiente quanto para o usuário do edifício, esses são óbvios, né? Mas a gente já tem indícios aqui, isso daqui é uma matéria que eu coletei na Austrália, na época de 2010, 2012, né? Onde você já tem um valor agregado aos empreendimentos verdes, né? Então, você consegue alugar por mais caro e você consegue vender por mais caro. Isso já existem indícios de mercado que esses empreendimentos performam melhor financeiramente, tá? Outro benefício que está se falando já agora é o tal do IPTU verde. A obtenção de certificações já em alguns municípios brasileiros já estão te permitindo reduzir o valor do IPTU, né? E alguns deles também a reduzir o valor da outorga, tá? Eu vejo como evolução em tendência algumas questões. Primeiro, a certificação de operação, né? Então, você certificar a operação é algo que tende a crescer. Essas são duas placas que eu tirei, né, foto, no meu caminho para o trabalho. Esta, à esquerda, quando eu estava indo para o trabalho um dia, lá em Sydney, esta quando eu estava voltando, são dois prédios diferentes, e eles demonstram aqui o nível de energia para um sistema local que eles têm lá para energia em operação, né? Esse Neighbors Rating é a energia em operação. Então, você comprova mostrando sua conta de luz. E você é obrigado a disponibilizar isso quando você aluga ou vende um empreendimento. Então, esse aqui tinha 0 estrelas, esse aqui tinha 4,5, e eles estavam muito próximos um ao outro. Qual é aquele que vai conseguir alugar mais rápido e por mais dinheiro? Esse aqui, a não ser que esse aqui faça um retrofit que melhore o desempenho dele. Então, as certificações de operação tendem a crescer, né? Porque elas são mais realistas. O desempenho real, então, a demonstração do desempenho real, que também tem a ver com a operação, ela tende a se tornar mais popular, então ela vai deixar de ser estática e ela vai começar a ser informada cada vez mais aos usuários dos edifícios, né, para que eles mantenham essa questão da sustentabilidade sempre ativa no edifício. O design interativo, que é justamente o que o ED faz, o ED tem como base um sistema online, onde você vai testando opções de design, né, e iterativamente você vai vendo quais que causam melhores reduções no consumo de água, energia, redução dos impactos dos materiais, né? Então, essas ferramentas de design interativo que meio que abrem a caixa preta das simulações, elas também acabam sendo muito bem vistas no mercado. O ED já está crescendo muito também em função desse design interativo que permite essa troca de informação constante, ao invés de você mandar o projeto para o teu simulador, aí espera 2, 3 semanas para o cara voltar, e ele fala, não passou, aí vai de novo e tenta de novo. Então, essa agilidade no processo de design está começando a acontecer, né? A lei de Pareto na sustentabilidade, que é, vamos focar no que mais importa, que é justamente o que o ED traz, né? 20% dos resultados, 20% do esforço traz 80% do resultado. Então, você focar no que importa tende a crescer. Inclusive, o próprio ED e os sistemas de zero energy, de zero water, zero waste, eles tendem a ficar mais fortes, tá? E aí, por fim, eu vejo, isso está um pouco mais longe de acontecer, a integração com o BIM 6D. Então, por último, o BIM, ele tem os 7Ds, né? Ele começa com uma ideia, né? Que digamos que é o 1D, o projeto 2D, a modelagem 3D, né? Aí sim você começa o processo BIM, né? Que até aqui é só um modelo 3D. Você tem
4D, o schedule de, né, o cronograma, né, cronogramas de obra, quantitativos, e a sustentabilidade aparece em 6D. Então, a evolução do BIM tende a incluir questões de impactos ambientais, de consumo de energia, né, durante a concepção, informações de impactos ambientais no seu modelo BIM, tá? Vou finalizar, convido a todos a conhecerem o site da CA2, tá, ca-2.com, e dê um pulinho lá no meu canal do YouTube. Vou divulgar daqui a pouquinho, ver se eu consigo divulgar aqui no chat o meu canal para vocês poderem entrar. Consultoria com Marcelo Nudo é um canal do YouTube em que eu tenho vídeos sobre sustentabilidade e conforto ambiental na indústria da construção civil. Por favor, se inscrevam, ativem as notificações se vocês quiserem acompanhar as atualizações. É importante ativar o sininho, né? E é importante deixar um like de vez em quando, fazer um comentário, porque o algoritmo do YouTube percebe que vocês têm interesse no assunto e eles te mandam sempre mais vídeos. Obrigado, desculpa ter passado pelo tempo. Eliana, a palavra é sua. Nuder, eu que agradeço aí a sua participação. Você sabe que por mim eu ficaria aqui o dia inteiro, é que a gente tem aqui o tempo cronometrado, né? Deixa eu tirar aqui o slide, né? Deixa eu aqui, ó, falar agora as perguntas. Teve uma pergunta aqui, você citou no meio da sua conversa que o Brasil é o quarto país com mais certificações em LEED. Aí veio a pergunta, qual é o país com maior número de certificações verdes, não somente em LEED, mas em geral? Qual que é o benchmarking aí, Nudel? Os Estados Unidos estão liderando, né? Muito principalmente por causa do LEED, né? O país líder acaba sendo os Estados Unidos. A grande questão, só que eu não vejo os Estados Unidos como referência em sustentabilidade, apesar de ter o maior número de edifícios certificados, tá? O LEED, ele tem uma tendência a focar na eficiência de equipamentos, né? Isso faz com que a adequação climática das envoltórias não seja vista com muita atenção, tá? Então, é muito perigoso você dizer que os Estados Unidos são um edifício com mais... Os Estados Unidos são um país com mais edifícios sustentáveis, porque você tem muitas caixas de vidro energeticamente eficiente, que o sistema LEED permite serem certificadas. É mais ou menos o que acontece com os edifícios certificados aqui no Brasil, são todos caixa de vidro, e isso é muito insustentável, né? Agora, você pega países como o Reino Unido e a Austrália, eles trabalham muito melhor o design dos edifícios, pensando no clima. A Austrália é um país que tem clima em algumas regiões semelhantes ao Brasil, e você pega os edifícios certificados pelo sistema deles, o Green Star, e você percebe um cuidado muito maior com a adequação climática desses edifícios. Então, mesmo com o sistema de certificação vindo para aquilo que eu falei no início, estabelecer uma linguagem comum, você tem que ter certas ressalvas quando você fala que esse país é o país com a indústria mais sustentável porque ele tem mais certificações. Tem que ter um cuidado nisso. Tá certo. Como você até falou no começo do curso, né, a questão do greenwash, guardada as devidas proporções, a gente sempre tem que, nós somos uma formação, a gente tem que tomar cuidado, e hoje a gente tem parâmetros para conseguir comparar ou ter um pouco mais de visão sobre isso, né? O Nudel, é o seguinte, eu acredito fortemente que sustentabilidade veio para ficar. Não é só uma palavra, não é uma moda, não é um momento. Aí, nesse sentido, eu tenho duas perguntas que podem até, de certa forma, estar correlacionadas, né? A primeira é a seguinte, na sua visão, Nudel, o que está faltando no Brasil para a construção sustentável ter uma pegada mais forte? E a minha outra pergunta é o seguinte, o nosso mercado, ele é formado principalmente pelas empresas de pequeno porte. E os profissionais dessa empresa nem sabem, embora às vezes valorizem, deem importância, enfim, eles nem sabem por onde começar.
Que conselho que você daria para essa turma aí, Núdio? Perfeito. O que é que a gente faz para começar a pegar a sustentabilidade no Brasil? Eu, por mais liberal que eu seja, né, no sentido de ser a favor do menor envolvimento do Estado e das legislações e tal na economia, eu acho que você ter uma norma obrigatória para itens de sustentabilidade no Brasil, para eficiência energética, precisa acontecer. Que é o que a gente está vendo com a norma de desempenho. Tá? Demorou para pegar, é de 2008, depois mudaram para 2013, e agora a gente tem um movimento um pouco mais consolidado para cumprir com norma de desempenho. E aí eu faço exatamente, né, falo exatamente dos conceitos de desempenho térmico e luz natural, que ninguém nunca nem tinha ouvido falar ou sequer cogitava para empreendimentos residenciais, e agora com a norma, por mais falha que ela seja, e de fato ela é bem falha, e ela está mudando por conta disso, os projetos já estão se preocupando, né? Então, uma normativa obrigatória é o caminho, assim como acontece em outros países. Então, assim, eu já trabalhei, por conta do meu trabalho na ARUP, eu já trabalhei em projetos, obviamente, na Austrália, onde eu morei, mas pude trabalhar, por ser uma empresa multinacional, trabalhei em outros países, em projetos de outros países também. Então, eu trabalhei e estudei, né, as normas australianas de eficiência energética, tem um capítulo só de eficiência energética na norma de edificações australiana. Fiz a mesma coisa para o código britânico, o americano tem também, né, que é a ASHRAE. A Espanha, fiz projeto na Espanha, eu estudei todo o código de edificações da Espanha, né, para poder aplicar as normas de eficiência energética. Singapura tem uma norma, também já fiz trabalho em Singapura, uma norma bem interessante sobre isso. Então, acho que esse é o caminho. Incentivos sempre são bem-vindos, mas eu acho que uma normativa é o caminho. A segunda parte da tua pergunta é por onde esse pessoal pode começar a estudar, né? Acho que os requisitos da norma de desempenho, para desempenho térmico e luz natural, é um bom início, né? Já que é obrigatório, vamos estudar algo que é obrigatório. Então, é um início que você consegue começar a explorar um pouquinho alguns conceitos de arquitetura adaptada ao clima, né? E eu acho que estudar algum sistema de certificação é um bom início, porque ele te permite olhar a sustentabilidade sob diversas disciplinas técnicas. Então, fazer um curso de LEED e tirar um certificado, né, uma acreditação do LEED, ou do GBC Casa Condomínio, ou do EDGE, vai te permitir ter uma visão mais abrangente, né, e aí você pode entrar na minúcia que mais lhe interessa. No meu caso, foi exatamente assim que eu comecei, né, eu comecei abrangente, eu peguei... primeiro, quando eu estava finalizando a faculdade, eu peguei o LEED versão 1.0, hoje já estamos na 4.4, né, e eu estudei esse LEED, e aí estudei de forma abrangente, depois me especializei na área de conforto ambiental e eficiência energética. Bacana, Nudel. Gosto das suas dicas, que são sempre muito práticas, né? Legal. Eu tenho que finalizar aqui, porque não só eu que puxo sua orelha, não. Também puxo a minha orelha. Tá bom. Mas eu quero fazer uma última pergunta, depois a gente fecha. A pergunta do Roberto Orange, né? Ele fala o seguinte: como você vê a integração dos processos de certificação com objetivos de redução de emissões e combate às mudanças climáticas? Por exemplo, o Acordo de Paris. Eu vejo que o Acordo de Paris, quer dizer, o combate às mudanças climáticas é algo muito de aplicação prática. Ou você realiza isso na prática, ou você não realiza, né? O que significa que não adianta você certificar um edifício na categoria projeto e construção se a operação dele é ineficiente, porque não é a placa na entrada do teu edifício que garante o combate à mudança climática, é de fato a operação. Então, acho que a chave está na operação.
sendo certificado ou não, a operação eficiente do edifício é fundamental para que isso aconteça. Agora, olhando especificamente para certificações, é aquilo que eu falei no final. As certificações de operação, elas tendem a ganhar força e elas são as únicas maneiras de você garantir que a tua operação é eficiente. O clima, o planeta Terra não vai contar quantas placas LEED tem na porta dos edifícios. Ela vai perceber as emissões reais que estão saindo das usinas termoelétricas, né? E dos carros, enfim. Bacana, espero que tenha respondido aí, Roberto. Qualquer coisa você nos aciona aí. Pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Núdel e todos os participantes, foi um grande prazer interagir aqui com vocês. Desse ambiente, para mim, é maravilhoso, é o Todos pela Construção. Então, nossa proposta do Todos pela Construção é disponibilizar 100 conteúdos de 60 minutos, online e gratuitos. A gente está com, acho que uns 65 cursos, mais ou menos, e tem aí ainda mais um chãozinho pela frente. É uma iniciativa da Et Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Né? Então, não percam, todos os nossos cursos ficam disponíveis no YouTube, a gente passou aí no chat o endereço, e também sigam a gente nas redes sociais, a gente está no Face, no Twitter, no Insta e no LinkedIn. Então, um grande abraço, espero encontrar com vocês nos próximos cursos, e Núdel, sua participação não tinha que ser diferente, foi 10. Para encerrar com chave de ouro, deixa aí um recadinho final para o nosso pessoal. O meu recadinho final é: fiquem em casa. Falar de política não pode, então fiquem em casa. E obrigado, assim, estou vendo aqui algumas pessoas que eu conheço também, obrigado pelo pessoal que eu conheço, pelo pessoal que eu não conheço, e, assim, se vocês gostaram desse conteúdo, continuem conectados comigo através do meu canal no YouTube e da minha página no LinkedIn, você me acha Marcelo Núdel, porque eu publico muito conteúdo o tempo todo, e também na página da CA2 pelo LinkedIn, a gente tem um marketing que não é greenwashing, muito, muito atuante, a gente publica conteúdo mesmo. Então, se você gostou desse conteúdo, da minha forma de apresentar, me acompanhe nesses canais, principalmente no canal do YouTube. E fiquem em casa. É isso aí. Pessoal, muito obrigada mesmo, e até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.